Os irmãos, estimadas irmãs, a nossa saudação sempre muito especial a todos vocês, romeiros, devotos de Aparecida. Que alegria estarmos aqui, que alegria estarmos na casa da Mãe. A nossa saudação sempre muito carinhosa para você que nos acompanha através da rede Aparecida de comunicação. É um privilégio entrar na sua casa para repartir, para multiplicar a graça e o amor de Deus. Hoje é o primeiro dia do Tríduo em preparação para a festa de São Geraldo Magela. São Geraldo saiu da sua casa, da casa da sua família, ainda muito jovem, com um propósito firme de ser santo. Dizia para sua mãe e para suas irmãs: eu vou para o convento em busca da santidade, eu quero ser santo. Olhando para a vida de São Geraldo, nós vemos a vida de alguém que, apesar da juventude, decididamente abriu para Deus o coração. E é este o tema do primeiro dia do Tríduo: jovem vocacionado do amor. Geraldo recebeu de Deus essa missão, a missão de ser redentorista, de ser missionário. Os jovens de Maria escolheram São Geraldo como padroeiro, porque ele é a imagem do jovem que decididamente é capaz de abrir para Deus o seu próprio coração. Há muitos santos e beatos na congregação redentorista, mas São Geraldo ocupa no coração de todos os redentoristas um lugar muito especial, por um motivo muito simples. Como irmão redentorista, São Geraldo viveu para os pobres, viveu para cumprir a vontade de Deus. Um irmão que continua no nosso coração, assim como estão no nosso coração o irmão Manuel, que faz aniversário no dia de hoje, o irmão Viveiros, irmão Alain e tantos outros irmãos que na juventude e de maneira decidida escolheram fazer a vontade de Deus. Que São Geraldo continue muito presente na nossa vida, indicando a palavra e o caminho de Deus. Meus queridos irmãos, estimadas irmãs, as leituras de hoje, de uma maneira muito simples, nos fazem lembrar que a fé e a gratidão a Deus devem ser as nossas companheiras de vida. Não é possível viver sem a fé, mas também não é possível viver sem a gratidão a Deus. De um Deus que nos ama, que cuida de cada um de nós, de um Deus que está de fato na origem da nossa vida. E é sobre isso que as leituras nos falam. O Evangelho nos apresenta um dos muitos prodígios realizados por Jesus. Não poucas vezes os Evangelhos falam de Jesus que ensina, que acolhe as pessoas e que restabelece a saúde aos enfermos. São Lucas nos fala de 10 leprosos que se aproximam de Jesus em busca de compaixão, em busca da cura. A lepra é uma doença marcada por muito estigma, por muito preconceito. É uma doença que deforma, uma doença muito difícil, para a qual, nos dias de hoje, há muitos remédios. É possível curar completamente a lepra com o tratamento adequado. Mas não era assim na época de Jesus. Na época de Jesus e antes dele, a lepra era uma doença terrível, porque ela provocava a exclusão, o isolamento das pessoas. O portador de lepra era quase que um amaldiçoado.
era obrigado a viver fora do povoado, como um pária, como alguém que vive isolado, distante de tudo. Muito por causa do preconceito, do medo de contágio. Mas o Evangelho deixa claro que Jesus não tem medo da doença, que Jesus não tem medo do pecado. Jesus se aproxima daqueles homens e pede para que eles sigam a prescrição da lei de Moisés, que eles se apresentem aos sacerdotes. E no meio do caminho, um deles se dá conta que está curado. Um deles se dá conta que foi de fato transformado pela graça, pelo poder de Deus. E volta imediatamente para agradecer Jesus. Vejam como que a gratidão, não poucas vezes, está presente no coração daqueles que são tocados pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas no Evangelho, Jesus faz uma pergunta retórica, como nós dizemos. Mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros? Jesus sabe perfeitamente quantos foram curados. Jesus quer chamar a atenção de um estrangeiro, de um samaritano. Ele, apesar de ser estrangeiro, é capaz de olhar para Jesus e de reconhecer que ele é de fato o Filho de Deus. Assim como é estrangeiro Naamã, o sírio. A primeira leitura nos apresenta o profeta Elias, o profeta Eliseu, que ficou marcado na memória do povo como um grande mensageiro de Deus. E o profeta Eliseu tem uma atitude em paralelo com a atitude de Jesus. Manda que o general sírio se lave 7 vezes no Rio Jordão, também em busca da cura. Ao final do prodígio, a atitude de Naamã é semelhante à atitude do samaritano que foi curado por Deus. Naamã quer oferecer a Eliseu presentes dignos de um príncipe, em gratidão, em agradecimento pelo bem. A atitude de Eliseu é uma atitude muito clara. O agradecimento, diz o profeta, deve ser dirigido a Deus, porque é de Deus o dom. Mas no coração de Naamã está essa certeza, a certeza de que a graça de Deus depende da nossa fé. Essa é a nossa parte, é isso que Deus nos pede. Diante do bem que nós fazemos, Deus espera a fé, a abertura, a docilidade do coração. Sem isso, queridos irmãos e irmãs, não existe evangelho, não existem prodígios, porque Jesus não é um mágico, Jesus não é um curandeiro, Jesus é o Filho de Deus, que nos oferece a salvação através do anúncio da boa nova, do anúncio do Evangelho. Deus espera de nós essa atitude própria de Naamã e do samaritano, a atitude de quem é de fato capaz de abrir para Deus o coração agradecido. A segunda leitura nos faz pensar na cruz de Jesus. E São Paulo nunca vai se esquecer disso. São Paulo nunca vai se esquecer da ressurreição de Jesus. A cruz vai acompanhar sempre a mensagem de São Paulo, porque a cruz é símbolo da nossa capacidade de ressuscitar, da nossa capacidade de recuperar a vida, de recuperar a esperança. E a palavra de Paulo é muito clara. Se nós morremos com Cristo nós vamos ressuscitar, com Cristo nós vamos viver. Se nós sofremos com Ele nós seremos
abraçados e acolhidos por Deus, porque a palavra de Deus não está morta, a palavra de Deus não está algemada, ao contrário, a palavra de Deus nos torna homens e mulheres livres, livres pela fé, livres para dizer muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Olhando a imagenzinha querida de Nossa Senhora, nós lembramos das palavras de Maria: o poderoso fez em mim maravilhas. É a gratidão, é o reconhecimento de Maria, que confia na presença amorosa de Deus, na sua própria vida e na vida de cada um de nós. Que a graça de Deus nos faça sempre e cada vez mais agradecidos por todo o bem, por toda a graça que de Deus nós recebemos. Amém. Amém.